Tem se falado com muita frequência que a Ford vai encerrar as atividades no Brasil. Na verdade, é importante diferenciar dois pontos. Primeiro, a Ford não vai encerrar as atividades no Brasil. A Ford está encerrando a atividade industrial no Brasil, o que é muito diferente. Ela já encerrou as atividades na fábrica de Camaçari, na Bahia, e as atividades na fábrica de Taubaté, em São Paulo. E a de Horizonte, no Ceará, que é onde fabrica o Troller, o famoso Jeep Troller, ela vai continuar produzindo durante alguns dias ainda. Essa determinação de encerramento vai provocar, sem dúvida nenhuma, demissões em massa. Mais de 6 mil funcionários vão ser demitidos. E aí, entre empregados diretos e indiretos, esse número deve ser até um pouquinho mais alto. Isso certamente vai gerar um impacto social muito grande nessas três cidades e nas cidades que as avizinham. Só que eu estou convidando vocês para a gente tentar fazer uma análise um pouco diferente. Eu não vou falar sobre a questão tributária, porque nem de incentivo fiscal, guerra fiscal, isso já tem sido muito dito em vários outros canais aqui no YouTube. Inclusive o Boris Feldman fez um vídeo muito legal sobre esse tema específico. Então eu queria me restringir a visão de mercado, a situação do mercado e de tendências que, modestamente, acredito que possa haver nesses períodos vindouros. Tem sido noticiado com uma certa frequência que a quantidade de pessoas que têm pedido CNH tem diminuído. E eu noto isso em sala de aula. Em sala de aula, antigamente, quando eu perguntava para os meus alunos, que são alunos de graduação, quem tinha carteira de motorista, a maioria levantava as mãos. Hoje em dia, isso tem sido cada vez mais reduzido e cada vez menos os jovens estão se preocupando com isso. E por quê? Porque há uma mudança cultural, sobretudo vinculada a uma alteração de ser e ter. A minha geração, a geração dos meus pais, era uma geração muito focada no ter. No ter o apartamento, no ter a linha telefônica. Essa não é minha não, tá? Eu era muito pequenininho quando existia essa tal de linha telefônica. Ter o veículo, ter as coisas. A geração que está chegando agora é uma geração de ser, de vivenciar. É uma geração de vivenciar experiências. Então, eles estão se preocupando cada vez mais em usar o carro, usar o imóvel, usar o telefone, vivenciar. E não em ter o imóvel, e não em ter o carro ou ter o telefone. O importante é usar. Não é à toa que cada vez mais estamos observando a mudança de comportamento de algumas grandes indústrias. Grandes indústrias que antes eram as indústrias que mais valiam milhões, bilhões de dólares ao redor do mundo, estão modificando a sua forma de agir. Percebam que algumas empresas elas estão mudando da venda para a locação. A Toyota, como indústria automotiva, foi uma das primeiras grandes companhias a adotar esse procedimento. E aqui no Brasil ela atua através da Quinto para poder locar veículos. A Fiat e a Chrysler já anunciaram também em dezembro do ano passado que elas começariam a adotar esse tipo de procedimento. A Ford não fez esse encerramento dessas atividades à toa. E eu não estou pensando aqui, me preocupando com o lado social, com o lado da dispensa, da demissão, da quantidade enorme de pessoas que perderão o emprego nessas regiões. E eu não estou pensando, não é porque eu não me preocupo e muito com todas essas pessoas e com seus respectivos familiares. É só que é uma questão que não é o foco desse vídeo especificamente. Obviamente, outros empregos surgirão, talvez não na mesma região, mas num novo foco, numa nova modalidade de trabalho. Uma modalidade de trabalho onde a locação, onde a vivência do consumidor, ela vai tomar um caminho maior. Veja, por exemplo, no setor imobiliário, com que a MRV, que é uma das maiores construtoras, se não a maior construtora do Brasil, já adotou a postura através de uma subsidiária. Não chega a ser uma subsidiária através do termo técnico, mas através de uma startup, criou a Lugo, que é para locação de imóveis próprios. Então a própria MRV começou a enxergar que às vezes a venda do imóvel não é tão interessante quanto alugar o imóvel. Então percebam que em alguns momentos a gente tem que ter uma alteração de cenário que é muito importante, seja para nós percebermos como advogados, seja como consumidor em todos os aspectos possíveis. Como advogados, por exemplo, a gente tem que começar a enxergar que a vivência humana ela vai ser diferente do ter que
é o habitual. E isso muda muita coisa, isso muda a forma como elaboramos os contratos, isso traz a nós a necessidade de pensarmos nos contratos conscientes, uma técnica de elaboração contratual que está sendo trazida dos Estados Unidos para cá, que interpreta o contrato não mais como parte a parte, mas como pessoa e pessoa, porque pensa em relações e não só em contratos. E isso muda a forma de se elaborar um contrato, isso muda a forma de se pensar um negócio jurídico propriamente dito. Como consumidores, nós temos que pensar se adquirir um imóvel ou adquirir um veículo no longo prazo vai fazer sentido. Muitos dizem que haverá um boom imobiliário, sobretudo porque a taxa de financiamento tem caído. Como é possível se verificar, por exemplo, no Itaú, que tem oferecido taxas de financiamento vinculadas à poupança, que é, todos nós sabemos, acredito eu, um dos piores investimentos em termos de rentabilidade que há no mercado brasileiro. É um tipo de investimento que você quase nunca tem rentabilidade. E esses financiamentos ofertados com base na poupança vão oferecer taxas de juros muito menores. Então, obviamente, ao isso acontecer, mais imóveis vão ser vendidos, porque terá um crédito mais facilitado, com juros menores, e mais pessoas poderão adquirir. Isso faz com que os imóveis passem a se valorizar. Por outro lado, menos pessoas talvez terão interesse na compra de um imóvel, sobretudo porque com a pandemia facilitou demais o trabalho online, o trabalho remoto, passou a permitir que nós possamos trabalhar onde quer que nós estejamos. Como professor, já tem praticamente um ano que eu não entro numa sala de aula. Eu leciono daqui da minha casa em Belo Horizonte, ou eu leciono de São Paulo, do Moçambique, de Hong Kong, de Nova York, de onde eu estiver. Então, se eu tenho um imóvel, ou esse imóvel tem que me servir como um investimento, como uma renda passiva através de locação, ou eu tenho que ter disponibilidade de ter esse dinheiro em caixa para poder comprar coisas ou itens que me permitam ter uma renda passiva de maneira mais efetiva e que me permitam viver onde eu quiser. Então, precisamos avaliar urgentemente, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista social, como consumidores, o recado que a Ford deu. Eu não duvido que a Ford seja só a primeira de várias outras, porque a indústria está modificando, o serviço está modificando e a geração que está vindo não é a mesma geração que nós vivenciamos. É uma geração que quer muito mais a experiência do que o ter. Eu queria ouvir sua opinião. Como que você enxerga o cenário futuro? Comenta aqui embaixo. Obrigado, um abraço forte e não deixa, meu pedido, de se inscrever ali no canal. Até o próximo vídeo.